Ricardo, no sábado à tarde aconteceu um fato na Paraíba, cidade de Patos, que acabou chocando o país, ganhou bastante repercussão nacional. Um adolescente de 13 anos acabou matando a mãe e o irmão mais novo. O pai desse adolescente é um policial reformado. Esse fato acabou chocando toda a cidade, que tem mais ou menos 100 mil habitantes. E a gente vai conversar aqui por videochamada com o delegado Paulo Enio Rabelo, ele que é o delegado seccional da 15ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Patos, para falar um pouquinho mais com a gente a respeito desse caso, porque acende vários alertas, Um adolescente, uma criança de 13 anos que acabou matando a mãe e o irmão a tiros. Delegado, primeiramente eu agradeço por conversar conosco. Falando um pouquinho desse fato que aconteceu aí no final de semana, Como é que iniciou essa questão? Qual foi a motivação desse adolescente para atirar contra a mãe e o irmão também? Bem, em primeiro lugar, agradeço por falar do trabalho da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Infelizmente, através de um fato trágico, uma tragédia familiar sem precedentes, e que realmente, como você falou, nos chama a atenção pelo modo como foi o ocorrido. No sábado, pela manhã, o pai desse adolescente, que é um policial militar reformado, bastante conhecido na cidade, pessoa bastante bem relacionada, esse pai ele tomou o celular do filho em razão de que ele estaria tendo notas baixas na escola, por conta de que estaria jogando no celular aquele jogo denominado Free Fire e também o Roblox, e teria proibido o filho e teria se apoderado do celular dele, para proibi-lo de continuar jogando. O pai teve que sair, e ir até uma farmácia para comprar um remédio para a esposa, a mãe do adolescente, e ficaram em casa a mãe do adolescente, que estava, salvo engano, com dor de dente. Ela estava deitada, adormeceu, e nesse momento o adolescente aproveitou a oportunidade, pegou o celular de volta, entregou ao irmão menor, de aproximadamente 7 anos de idade, e pediu para que fosse para o quarto dele. Ele foi até o escritório do pai, conseguiu de alguma forma, que isto está sendo averiguado de maneira mais detalhada, conseguiu se apoderar da pistola 380 do pai, foi até o quarto da mãe e desferiu um tiro em seu ouvido. Depois disso, o irmão mais novo escutou o barulho do tiro, foi até o quarto e ambos ainda entraram em luta corporal. Nesse momento, o pai chega à casa, o adolescente ainda estava na porta do quarto onde ocorreu o disparo contra a mãe, e esse adolescente atirou contra o pai, sem dizer qualquer palavra. O pai cai, o filho mais novo vai em direção ao pai caído. Nesse momento, de costas, o adolescente acertou também um disparo contra o irmão menor, matando. O pai foi socorrido, encontra-se no Hospital de Emergência e Trauma em Campina Grande, recebendo atendimentos médicos, cuidados específicos, E, como eu falei, realmente uma tragédia que chocou a todos, não só da cidade de Patos, mas de todo o sertão da Paraíba e do estado também. Delegado, como a gente até conversava aqui um pouquinho antes, é possível afirmar que esse ato desse adolescente se deu por conta desses jogos, que normalmente já tem um manuseio de armas, enfim, o que a Polícia Civil, nesse primeiro momento, claro que ainda vai haver outras investigações, mas a motivação principal foi por conta do jogo, então, é possível afirmar isso? Sim, todas as informações preliminares, os próprios depoimentos dos envolvidos, eles nos traduzem essa realidade. Infelizmente, não aceitando o fato do pai proibi-lo de acessar o celular, ele cometeu esse ato realmente chocante. E nesse caso, então, agora, o que acontece com o adolescente, para onde que ele foi encaminhado? O adolescente, após ser ouvido, e o delegado responsável pelo caso, doutor Renato Leite, da Delegacia de Homicídios de Patos, ele também pediu ao Poder Judiciário um estudo psicológico completo, uma avaliação psicológica feita por equipe multidisciplinar para avaliar as características e condições desse adolescente,
e após ser ouvido, né, ele foi encaminhado, internado no Centro Educacional do Adolescente, na cidade de Souza, aqui na Paraíba, distante aproximadamente 100 quilômetros aqui de Patos. Bom, é uma fatalidade que aconteceu, uma tragédia. Nesse primeiro momento, claro que tem a questão do pai, né, que também foi alvejado, está hospitalizado, mas esse policial, o pai desse adolescente, né, ele pode responder por alguma coisa por conta dessa arma usada ser dele? Como é que fica essa situação do policial hoje? Ainda é muito cedo a gente afirmar qualquer coisa, até porque o pai ainda assim, não tivemos condições ainda de realizar a oitiva do pai, saber detalhadamente as circunstâncias em que se deram o acesso desse adolescente a essa arma de fogo. É claro que tudo isso será analisado de maneira cautelosa, cuidadosa durante as investigações e a gente espera, né, dar uma resposta o quanto antes de como foi esse acesso, como se deu esse acesso especificamente. Delegado, a Polícia Civil chegou a conversar com vizinhos ou com algumas pessoas mais próximas para desenhar um perfil desse adolescente? Se ele já era mais agressivo ou se ele era uma pessoa mais calma, mais quieta? Já tem essas informações? Na verdade, chocou toda a população e o delegado ele se preocupou bastante em requisitar as perícias, né, cabíveis ao caso, e já ouviu sim alguns familiares. Claro que esse perfil psicológico ele será traçado de uma maneira mais correta, através de uma metodologia científica, através de profissionais da área. Qualquer ilação que nós fizermos nesse momento é puro amadorismo. E acredito que, como você já tinha falado, né, acabou movimentando toda a cidade, porque Patos, aí na Paraíba, tem pouco mais de 100 mil habitantes. Como é que você percebe aí uma cidade tranquila, essa questão de homicídios aí no município? Como é que está a questão em relação à segurança no município hoje, né? Claro que não considerando esse fato aí do último final de semana, mas no geral, qual é a característica da cidade? Não, no geral, o sertão da Paraíba e especificamente Patos é uma cidade tranquila. Ultimamente nós tivemos alguns eventos criminosos, mas interligados à guerra de facções criminosas aqui no interior do presídio aqui da cidade. Mas isso bem identificado e está sendo bem investigado, né, por nós. É claro que isso, um fato como esse é inusitado, ninguém espera. Como eu falei inicialmente, é uma tragédia e que todos nós ficamos bastante comovidos. Choca a todos, né? Então foge um pouco da criminalidade comum um fato como esse. Então tá certo, delegado Paulo, agradeço por conversar com a gente aqui no programa Linha Verdade. Vamos seguir acompanhando, né, desse fato que aconteceu do outro lado do Brasil, mas que acaba chocando todo mundo pela fatalidade, pela brutalidade e também pela idade, né, desse menor de 13 anos apenas, que acabou matando a mãe e o irmão também. E agradeço pelas informações e a disponibilidade de conversar conosco. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. A Polícia Civil da Paraíba está inteiramente a serviço da sociedade paraibana e a gente agradece a oportunidade de falar do nosso trabalho. Isso, para terminar, eu quero deixar registrado o cuidado que nós temos que ter, notadamente durante esse período de pandemia, onde as famílias estão no interior da residência, né, através desses dispositivos celulares, computadores, são meios de tecnologia que nós estamos nos utilizando bastante, mas que os pais façam esse acompanhamento diário, os pais conversem, dialoguem com seus filhos para que fatos como esse, né, possam ser evitados. Muito obrigado. Com toda certeza, muito obrigada, delegado Paulo Enio Rabelo, lá da Paraíba, cidade de Patos, que aconteceu esse fato lamentável nesse final de semana, conversando conosco aqui no programa Linha Verdade.